Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no último vídeo sobre o profeta Amós. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Chegamos então à sétima parte do livro, que trata das promessas finais de salvação. A espada de juízo agora vai ceder lugar. Eu estou trocando, ou o profeta está trocando, a espada pela pá. Ou seja, a espada de juízo cede o lugar à pá da reconstrução. O dia de trevas vai ser substituído por um dia de luz. Os paralelos estão colocados aqui sempre para o bem agora. Isso significa que, mesmo com todo o julgamento, todas as profecias de juízo, ainda existe lugar para a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem. As chaves da interpretação destes últimos versículos do livro de Amós são três. O momento, que diz respeito ao encerramento do livro com uma nota de esperança, falando naquele dia, quando o juízo tiver ocorrido, ele terá feito a obra justa de Deus e, portanto, nos outros dias virá a esperança. Uma segunda chave de interpretação é em relação à aliança. A aliança significa que foi Deus que escolhe o povo. Não porque era um povo justo, não porque era um povo de retidão, um povo correto, mas porque o seu amor era para com eles. A escolha de Deus não foi por nenhum mérito que o povo tivesse. Não, ele é derivado do amor de Deus para com as pessoas. É um compromisso que Deus tinha feito com Abraão, reafirmou com Isaac e depois reafirmou com Jacó. É esta aliança que desperta a restauração, a graça da restauração. E uma terceira chave é a continuidade e o contraste. Continuidade em relação àquilo que Amós estava dizendo anteriormente. O vocabulário, os temas que ele estava tratando antes, ele continua tratando aqui. Então não há novidade dos temas e das palavras que ele está utilizando. Mas há um contraste, no sentido de que do negativo nós estaremos passando para o positivo, ou seja, da destruição para a restauração. Os paralelos que nós vamos encontrar nestes versículos são 7. Então vamos lá. O primeiro paralelo é, antes ele falava naquele dia. Que naquele dia ele estava dizendo? Naquele dia ele estava dizendo no dia de Yahvé, no dia do julgamento. Agora ele fala, eis que vem dias. Então eu tenho um dia, que é o dia do julgamento, e logo em seguida a este dia de julgamento vem aqueles dias, que são os dias de salvação, os dias de promessa, os dias de esperança logo após o desespero. O segundo paralelo é que os mesmos verbos que ele estava usando antes, ele vai usar aqui, mas com sentidos diferentes. Ele falava de cair, né? Caiu, cair, derrubar.
E quem levantará ou quem erguerá? Então agora ele fala que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi. Qual tabernáculo? O tabernáculo caído. Então ele faz um paralelo entre tudo que estava caído e agora será levantado por Deus. Num terceiro lugar, existem as brechas, as fendas. Nós vimos no vídeo anterior que existiam brechas. Deus estava fazendo brechas, ou seja, as mortes e a destruição iriam abrir brechas, iriam abrir fendas. Agora, Deus diz que Ele vai ajuntar pedras para fechar estas brechas. Em quarto lugar, ele tinha escolhido Edom. Edom foi escolhido para ser um exemplo de como a soberania de Deus alcança até mesmo as nações que haviam sido hostis. Edom vem de Esaú. Esaú era o filho mais velho. Jacó, o filho mais novo. Jacó foi escolhido e não Esaú. Edom foi um povo que sempre esteve contrário ao povo de Deus, sempre esteve ameaçando o povo de Deus e afrontando a soberania de Deus. Mas aqui ele vai mostrar que até mesmo Edom, que era aquele pervertido, aquele desviado, mesmo este pode ser alcançado por Deus e pode ser trazido para perto de Deus. Em quinto lugar, ele fala, né, meu povo Israel. Ele termina falando que o povo é dele. Isto tinha acabado, isto tinha parado. Ele, inclusive, dizia vossos sacrifícios, vossos cordeiros, vossos, ou seja, ele se desvinculava do povo. Ele dizia que deixaria o povo. Agora não. Agora ele está alcançando o povo e trazendo o povo para perto de si. O júbilo da restauração é feito pela fidelidade da aliança de Deus com Deus. Portanto, o povo se transforma em povo de Deus novamente. E Deus chama meu povo. Em sexto lugar, as promessas de reconstrução das cidades vêm em contrário de tudo aquilo que ele prometeu de destruição, que houve profecia de destruição. Aqui as cidades serão reconstruídas, as videiras serão plantadas e elas darão frutos. Assim como a sétima, a promessa de plantar Israel em sua terra, porque havia promessa, né, a profecia de exílio, de retirar o povo de lá, porque ele perdeu o direito de estar na terra. Agora, uma promessa de novamente plantar Israel em sua terra. Portanto, esses os paralelos nestes últimos versículos que faltam no livro de Amós. Bom, então vamos lá. Primeiro, a promessa de salvação. São duas as promessas. Quais são essas duas promessas? As duas promessas são a promessa de salvação, a promessa de restauração e de volta à propriedade, de volta à terra. Então, a primeira promessa é em relação à restauração do domínio de Davi. Ou seja, do reino de Davi, o reino inteiro, o povo sendo junção de Judá e de Israel. Ele chama atenção aqui, o profeta chama atenção
para um futuro mais distante do que o futuro do juízo. O juízo vai vir primeiro e depois a restauração. Ele não diz quando, não está definido isto. Sabe-se que será depois do juízo. O centro de toda a promessa está no tabernáculo. O tabernáculo quer dizer tenda ou barraca. Essa tenda ou barraca é uma imagem da simplicidade que existia no Êxodo, quando eles não tinham casas de pedras, casas de tijolos, eles tinham barracas, eles tinham tendas. E o tabernáculo, mais especificamente, era muito utilizado como aquela tenda que é feita no campo, para que o agricultor se protegesse do sol enquanto ele estava trabalhando na terra debaixo do sol. Ele retoma a ideia daquela vida simples, humilde do deserto, que estava na dependência total de Deus, porque no deserto havia uma dependência total de Deus. Água, comida, lugar, tudo, absolutamente tudo estava na dependência de Deus. E isto ficou num símbolo que mais tarde se manifesta no que se chama da festa dos tabernáculos, a festa das tendas, que até hoje é festejada, que é celebrada em Israel. O povo, então, ele monta barracas. Então aqui, o amado está vendo, é uma tenda bem rústica, feita de ramos, coberta de folhas, onde o agricultor ele pode entrar aqui e se proteger do sol quando estiver muito quente. Isso é muito comum no campo, não na cidade. Por isso Amós fala sobre isso. Ele fala com um aspecto histórico do Êxodo. Ele confronta essas tendas com as denúncias que foram feitas de palácios, de casas, de castelos luxuosos, suntuosos, que o profeta denuncia no livro. Então, as profecias estavam contra essas casas, camas de marfim, casas feitas de pedra lavrada, ou seja, tudo muito caro. Então, ele está confrontando isso aqui com a restauração do domínio de Davi. Ele está confrontando com as tendas, com os tabernáculos, quando as pessoas estão em inteira e absoluta dependência de Deus. A era messiânica é uma era sem casas de ostentação, sem casas ricas, que por si só já provinham proteção. Eles se orgulhavam, se jactavam do seu poder, da sua riqueza, da sua proteção. Mas aqui não. Aqui eu estou falando de uma tenda que não oferece proteção nenhuma, ela por si. Por quê? Porque a proteção vem de Deus, Deus soberano. Esta proteção e esta confiança que Davi manifestava e manifestou diante de Saul, diante de Golias. Porque é Deus quem levanta, quem repara, quem restaura o reino, inclusive até as suas antigas fronteiras, com uma prosperidade ainda maior que nós vamos ver. As brechas, as ruínas, ou seja, aquelas mortes todas por causa da corrupção e da injustiça, elas seriam restauradas. Deus iria fechar estas brechas, Deus iria recuperar estas ruínas. Só que, amados, isso não é apenas para Israel. O propósito de Deus aqui, ele é estendido para as outras nações.
E ele fala, nações que são chamadas pelo nome de Deus. O que significa dizer nome pelo qual ele é chamado? Quer dizer que é o nome que naquela nação, as pessoas daquela nação invocam como proteção. Então, dizer que nações são chamadas pelo nome de Deus significam nações que têm Deus como o seu soberano. São nações que reconhecem o nome, o poder, as características de soberania, de poder de Deus. E ele menciona Edom. Por que ele menciona Edom? Porque ele está ligado a Jacó. Jacó, o irmão mais novo, gêmeo de Esaú. Esaú, lembrem-se, ele dá origem aos edomitas. Portanto, não só o povo descendente de Jacó, mas todo e qualquer povo, inclusive os descendentes de Esaú, os edomitas, que invocarem o nome de Deus como seu Deus pessoal, com um relacionamento especial com Deus, eles compartilham essa identidade e, portanto, serão protegidos e serão guardados por Deus. A segunda promessa de salvação é a volta da prosperidade material. E aqui nós vamos ver algo que extrapola tudo que a gente já imaginou em fertilidade e em riqueza de agricultura. Ele fala do lavrador e do ceifeiro, que eles iriam se bater, eles iam se encontrar. O lavrador e o ceifeiro, eles trabalham separadamente. Uma função é a função do lavrador, outra função é a função do ceifeiro. O lavrador começa o seu trabalho depois das chuvas de outono, aí por outubro ou novembro. É aí que ele começa a preparar a terra e semear as sementes. Depois que tudo já está produzido, vem o ceifeiro. Após as chuvas de primavera, março ou abril. Portanto, não tem como eles se encontrarem. Um está trabalhando em outubro ou novembro, outro está trabalhando em março ou abril. Não tem como eles se encontrarem. Mas aqui, Deus diz que a colheita vai ser tão abundante, que a produção vai ser tão grande, que enquanto um está indo, o outro já está voltando. Ou seja, os dois vão se encontrar, porque é uma produção contínua. Quem está ceifando vai na frente e atrás já vai o lavrador levando a semente e dali a pouco já vem o ceifeiro colhendo e assim sucessivamente. Um fluxo contínuo de produção. Ele fala de arrastar o trilho, né? E fala de pisar a uva. Então, são duas coisas diferentes também. Arrastar, abrir trilho, é lançar a semente, porque eles preparavam a terra passando um trilho, que era um pedaço de madeira fincado, né, de pequenos dentinhos que iam abrindo trilhos, iam abrindo sulcos na terra. Então, ali eles depositavam a semente. Depositavam a semente mais ou menos novembro e dezembro, quando eles estavam fazendo tudo isso e já estavam também pisando a uva. Então, semente, né, os cereais e o vinho eram a riqueza da terra. Ele está dizendo isso da abundância, da fertilidade, da prosperidade material que iria acontecer. Montes e regiões montanhosas estariam cobertas de vinho. Não só vale e planície onde eles plantavam,
Mas os lugares mais remotos, íngremes, inacessíveis, eles iriam se tornar cultiváveis. Eles iriam aproveitar toda a terra. Nestes lugares, o ciclo de produção seria acelerado. Mas isso só é possível se tiver abundância de água. E aqui ele fala, meu povo. Meu povo é o povo todo. É a família da aliança de Deus que está participando na restauração. Por quê? Porque estes não foram rebeldes. Eles foram humildes e reconheceram e se arrependeram dos seus pecados e tornaram para o caminho correto. Objeto de cobiça e de confiança foi destruído. A elite sacerdotal e governamental foi destruída. Como a alosna, como o veneno da injustiça, ele foi afastado. Desta maneira, o povo pôde receber as bênçãos de Deus. Portanto, a população toda, o povo todo de Deus é que estava de novo próspero. Amados, tudo será revertido. O exílio, a ameaça de exílio, a ameaça de destruição, tudo isso será revertido. E esta reversão, ela só pode ser feita mediante graça e mediante a lealdade na aliança de Deus. O povo habitar em paz, com segurança e com prosperidade, sem ter medo dos inimigos, isso só pode acontecer pela misericórdia, pela graça, pelo amor que Deus tem pelos seus. O pacto, a aliança, tem a última palavra. É uma promessa renovada de dedicação por parte daquele que primeiro estabeleceu a aliança, que primeiro chamou o povo, aquele que fez um movimento em nossa direção e que tem poder, supremacia, soberania suficiente para fazer isso. O versículo final da profecia de Amós descreve um mundo diferente. Um mundo onde Yahvé é chamado de teu Deus, meu Deus. Portanto, se Yahvé diz teu Deus, significa dizer que ele fala meu povo. Amados, somos povo deste Deus, soberano, superior, em graça e misericórdia, que fez aliança conosco. Bons estudos.